Olá, bom dia a todos. Dando continuidade, então, no nosso conteúdo, né, sobre ângulos. Hoje nós vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz ela é uma reta que ela corta o ângulo em duas partes iguais. Ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, vamos supor que você tem um ângulo de 90 graus. Para traçar a bissetriz dele, você deveria dividir esse ângulo em duas partes iguais de 45 graus. Tá? Então, o que é a bissetriz é simples. Agora, tem diversas maneiras de fazer. Se você estiver usando um transferidor, é muito simples, mas nós vamos ver um esquema no livro que ensina a gente a fazer a bissetriz também usando régua e compasso, ok? Então, vamos abrir, eu vou compartilhar a página do livro aqui. Então, peguem o livro, o caderno para fazer as anotações. Página 151, tá? Continuação de onde a gente parou na aula passada, que a gente fez a correção. Então, lá temos a bissetriz de um ângulo. Então, observe como podemos dividir um ângulo de 130 em duas partes de medidas iguais. Então, ele fala de divisão de ângulos. Ele pede para construir um ângulo de 130 graus, recortar no papel e depois dobrá-lo ao meio, né? Fazendo com que um lado se encontre com o outro. Bem, é óbvio que a gente não vai fazer dessa forma. Imagina, você vai fazer a prova lá, você está fazendo uma prova e aí você corta a folha para fazer a bissetriz. Então, isso é só uma explicação do que é a bissetriz, ok? Então, nesse caso, a marca da dobra do papel corresponde à bissetriz do ângulo de 130. E a bissetriz divide o ângulo em duas partes de medidas iguais, 65 graus. Então, ficou 65 graus aqui embaixo, 65 graus aqui em cima. Então, a bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais, ok? Essa reta se chama bissetriz do ângulo. Quando dois ângulos têm um lado em comum e não se sobrepõem, dizemos que eles são adjacentes. Lembra dos ângulos vizinhos? Os ângulos AOC, aqui embaixo, e o ângulo BOC são adjacentes. Então, a bissetriz, ela corta o ângulo, ela cria dois ângulos congruentes adjacentes. Ela divide em dois ângulos iguais e vizinhos. E aí ele pergunta aqui, uma pergunta, né? Como você faria? Eu acho que eu pulei demais aqui. Voltando. Então ele fala, como você faria para traçar a bissetriz interna de um quadrado? Né? Bem, mas o quadrado tem todos os lados iguais? Sim. Né? Então, ele tem uma característica de ter todos os lados do mesmo tamanho. Para traçar a bissetriz, qual seria a alternativa? Né? Vamos ver aqui no clipboard aqui. Se eu tenho uma figura de um quadrado, né? Não é exatamente um quadrado, ok? Tem aqui um retângulo, vou tentar fazer um retângulo com lados iguais. Então, ó, eu tenho um quadrado. Ah, eu quero traçar a bissetriz. Qual o ângulo formado no quadrado? 90 graus. Então, se eu pegar uma reta que liga um vértice ao vértice oposto, eu vou criar a bissetriz do quadrado. Vou ter 90 graus dividido em duas partes iguais. 45 graus aqui, 45 graus em cima. Então, para você traçar a bissetriz de um quadrado, é só traçar a sua diagonal. Ok? Simples, não tem muito segredo quando se trata de quadrado. Só do quadrado, tá? Nas outras figuras não dá para fazer dessa forma, não. Aí nas outras figuras a gente tem que fazer de outras maneiras. Mas o que é a bissetriz é a que divide em duas partes iguais. E aqui tem como construir a bissetriz usando régua e compasso, tá? É bem simples. Seguindo os passos aqui, ó,
Então, com o auxílio de uma régua, trace um ângulo qualquer. Traça um ângulo lá, né? De A até B, faz uma abertura. Ah, quanto mede aqui, professor? Não interessa. Mede, vamos supor, 40 graus. Deve ser por aí, 40, 50 graus. O importante é saber como traçar a bissetriz, dividir ao meio. Então, traça um ângulo qualquer. Segundo passo, com a ponta seca do compasso em O, na origem, então ponta seca na origem, e uma abertura qualquer. Que abertura? A abertura que for conveniente para você no compasso. Uma abertura qualquer, trace um arco marcando os pontos C e D. Então você vai pegar ponta seca, uma abertura qualquer, e aí faz um tracinho assim, faz esse arco de C até D. Ok? Continuando. Posicione a ponta seca do compasso em C e com uma abertura maior que a metade da distância entre C e D. Maior que a metade. Então, o que acontece? Se você abriu aqui dessa forma, abre um pouco mais. Tá? Essa abertura tem que ser um pouco maior. Ok? Ou com a mesma abertura ou um pouco maior. Ponta seca no C, faz um arco aqui em cima. Depois vai pôr a ponta seca no D, né, que vai ser a última parte com o compasso, tá? Usando a mesma abertura do passo anterior, então, vamos lá. Primeiro constrói o ângulo. Ponta seca, uma abertura qualquer, marca C e D. Pode ser com a mesma abertura ou um pouquinho maior. Aí você põe ponta seca no C, faz um arco. Vai com a ponta seca lá no D, faz outro arco. Você vai ver que eles vão se cruzar fazendo um X assim. No encontro, né, aqui dos dois arcos, na interseção delas, aqui nesse ponto onde elas se cruzam, você vai ligar a origem. Então, no último passo, você vai pegar e construir uma reta, uma semi-reta, que sai da origem e passa por esse vértice aqui desse encontro das duas retas. Com a régua, trace uma semi-reta partindo de O e passando pelo ponto E. Essa reta é a bissetriz. Então, 5 passos, constrói o ângulo. Com a ponta seca, traça de C até D. Desculpa, com a ponta seca em O, traça um arco de C até D. Coloca a ponta seca aqui no C, faz um arco. Vai com a ponta seca no D, faz outro arco. Eles vão se cruzar. O encontro desse ponto que eles se cruzam com a origem é a bissetriz. Bem simples, tentem fazer depois aí em casa com um papel. E se tiver dúvida, vocês me falam. E aí ele faz algumas perguntas aqui enquanto vocês estão traçando, né? Qual semi-reta é a bissetriz? Tá? Aí vai ser a reta que vocês fizeram, a reta que vai de O até E. Qual é a medida? Qual do ângulo A é maior, menor? Não, eles são iguais, tá? E aí, qual das igualdades a seguir é verdadeira? Pense um pouco aqui e vocês vão ver a resposta dessa atividade, ok? Depois disso, você só tem alguns exercícios sobre bissetriz, e muito simples, né? Ele fala que essa reta que vai de O até E, né? A reta que vai de O até E é a bissetriz. A bissetriz divide em duas partes. Se aqui embaixo é 50, quanto vai ser aqui em cima? É óbvio que vai ser 50, porque ele dividiu em duas partes iguais. Todos esses exercícios são muito, muito fáceis de fazer, porque a bissetriz divide em dois ângulos iguais. Nos outros, como que você vai resolver? Montando uma equação. 4x menos 8 é igual a 3x, igual aos exercícios que nós fizemos dos ângulos opostos pelo vértice. Iguala, isola o x. Aqui também, iguala, isola o x. Cuidado aqui que tem fração, vai ter que fazer a regrinha da borboleta,
ou tirar o mínimo múltiplo comum nesse exercício. O B iguala também, resolve, e o D iguala e isola o X, resolve algumas equaçõezinhas do primeiro grau. Na página 154, tem uma maneira de fazer a construção, siga o passo a passo, para vocês ir fazendo a bissetriz. Inclusive, nas férias, eu pedia para alguns de vocês fazerem, né? O oitavo A fazer a bissetriz de alguns ângulos. É uma retomada do final, antes das férias, né? Da paralisação. Então, é isso, né? O que tinha para falar da bissetriz é bem objetivo. A bissetriz divide o ângulo em dois lados iguais. Assistam esse vídeo, façam os exercícios da página 153 e 154, e aí, na semana que vem, a gente vai corrigir esses exercícios junto com vocês, tá bom? Então, vocês vão ter um tempinho aí para fazer, pode fazer amanhã durante a aula, que assim que acabar o vídeo, vocês já podem começar a fazer os exercícios, porque vocês vão estar com a memória fresca sobre a matéria. E aí a gente vê esses exercícios para corrigir na semana que vem. Ok? Muito obrigado a todos. Bons estudos, bom fim de semana também. E a gente se vê a semana que vem. Tchau.